Até o momento, estivemos analisando o campo elétrico gerado por uma partícula pontiforme, ou seja, um corpo de dimensões desprezíveis em comparação com o sistema de referência. É importante não confundir as dimensões do corpo com a carga elétrica que ele possui. Poderíamos muito bem ter uma partícula pontiforme carregada com, digamos, 1 coulomb de carga elétrica. E mencionamos na primeira aula que 1 coulomb é muita carga. Vamos agora descrever como se comporta o campo elétrico gerado por um corpo extenso, ou seja, de dimensões consideráveis no sistema de referência. Uma análise matemática mais precisa foge do nosso alcance, porque precisaria de ferramentas além daquelas de estudantes de ensino médio. Contudo, é possível fazer algumas considerações a partir de casos mais simples. Tomemos como exemplo um corpo esférico oco, feito de material bom condutor e eletrizado com carga de sinal positivo. Considerando que sua casca esférica seja homogênea, ou seja, densidade e espessura constantes, podemos enxergá-la como um conjunto de vários pontos materiais, cada um deles gerando seu próprio campo elétrico. Assim, num dado ponto P no seu interior, o vetor campo elétrico resultante é a soma dos vetores campo elétrico gerados por cada uma dessas partículas pontiformes. Utilizando uma argumentação geométrica, é até razoável mostrar que, num ponto localizado no centro dessa casca esférica, o campo elétrico é nulo. Para cada ponto material da casca gerando um vetor campo elétrico de afastamento, existe um ponto simétrico de mesma carga, gerando um campo elétrico de mesma intensidade. Deste modo, todos os vetores ao serem somados geram um vetor nulo. Vamos continuar nossa argumentação, tomando agora um ponto fora do centro da esfera. Muito bem, se você esteve atento às suas aulas de geometria do ensino médio, e eu confio que esteve, vai se lembrar que a área de uma superfície esférica é proporcional ao quadrado do raio, ou seja, dobrando-se o raio, a área aumenta ao quadrado, isto é, 4 vezes. Por outro lado, mostramos nessa aula que a intensidade do vetor campo elétrico decresce com o quadrado da distância. Dobrando-se a distância, temos um campo elétrico 4 vezes mais fraco, 4 vezes menor. Em outras palavras, à medida em que o módulo do vetor campo elétrico diminui, a área da superfície aumenta na mesma proporção e vice-versa. Isso nos permite, a partir do ponto P, definir duas áreas, A1 e A2, de cargas Q1 e Q2, que gerem vetores campo elétrico de mesma intensidade, cujos efeitos mútuos se cancelam. Fazendo isso para toda a casca esférica, teremos um campo elétrico resultante nulo no interior do corpo, em qualquer ponto que essa análise seja feita. Mesmo que a esfera fosse maciça, esses resultados continuariam válidos. De fato, o formato do corpo pouco importa, não havendo a necessidade de ser esférico. Como já mencionado, provar isso matematicamente exigiria recursos de cálculos aos quais não temos acesso no momento. Finalizando nossa aula, vamos representar linhas de força de corpos extensos eletricamente carregados. Para isso, precisamos primeiramente mostrar que o vetor campo elétrico é sempre perpendicular à superfície. Utilizaremos uma chamada demonstração por absurdo, sugerida pelo professor Alberto Gaspar no livro Física, volume 3. Vamos tomar como exemplo um condutor esférico de formato qualquer, carregado positivamente, digamos assim. Vamos admitir que, num dado ponto da superfície, o vetor campo elétrico não fosse perpendicular à mesma. Se isso fosse verdade, haveria um componente desse vetor tangencial à superfície, fazendo surgir uma força elétrica também tangencial. Cargas elétricas localizadas nessa região seriam aceleradas, retirando o condutor do equilíbrio eletrostático. Logo, isto seria impossível. Concluímos, portanto, que a direção do vetor campo elétrico é sempre perpendicular à superfície do condutor. Isso nos permite fazer um esboço das linhas de força do campo gerado por condutores em equilíbrio, lembrando que para cargas positivas o sentido é de afastamento e no caso de cargas negativas temos um sentido de aproximação. Repare que no interior dos corpos não foram desenhadas linhas de força, uma vez que o campo elétrico no interior é nulo.
Também podemos esboçar linhas de força do campo gerado por mais um corpo carregado. Por exemplo, duas placas paralelas carregadas com cargas de sinais opostos. Na região interna às placas, longe das bordas, temos uma configuração de linhas paralelas entre si. Lembrando que a intensidade do campo elétrico pode ser inferida a partir da densidade de linhas, observamos que esse campo é uniforme. Na região próxima às bordas, essa uniformidade é perdida. E por enquanto é só isso. O vetor campo elétrico é uma ferramenta bastante poderosa que facilita a nossa análise de fenômenos eletrostáticos, prevendo como que partículas carregadas interagem entre si. Na próxima aula, faremos uma análise parecida, porém do ponto de vista da energia de um sistema elétrico, mas eu não quero dar spoilers. Vamos revisar o que foi visto nessa aula? Muito bem, nessa aula nós vimos um breve retrospecto da visão histórica de interações à distância, desde o mágico éter luminífero aos etéreos campos de forças. Fizemos uma definição de linhas de força, estudando como podem ser utilizadas na descrição de campos vetoriais de interação à distância. Determinamos expressões para o cálculo da intensidade do chamado vetor campo elétrico, tanto em função da partícula carregada que gera o campo, quanto em função daquela que sente o campo. E por fim, discutimos o campo elétrico gerado por corpos extensos, aplicando esse estudo ao campo elétrico uniforme gerado por duas placas paralelas carregadas. Obrigado pela atenção e até a próxima!